O Paraguai não é uma terra sem lei, né? Tem leis, tem muitos controles fiscais. Para vocês terem uma ideia, hoje ele tem parceria com os Estados Unidos, então é fortemente a lei anticorrupção lá no Paraguai funciona nos altos escalão. Claro, a gente sabe que existe muita questão ainda de propina no baixo escalão. Isso é uma situação do próprio Paraguai em si, uma cultura. Eu digo até mais que é cultural do que propriamente institucional. Mas o Paraguai ele tem muitas leis, então quando tu vai... eu vou fazer minha cidadania lá, fazer uma operação fiscal lá, mas eu não vou deixar de estar aqui no Brasil e lá eu vou dar o meu jeitinho, essa pessoa vai ter problemas sérios. Não é tão simples assim. Tem que pensar que lá é um país, tem leis. As leis não são tão complexas como as leis brasileiras, mas tem as suas leis e lá funciona algumas coisas. O pessoal fica em cima. Parte bancária, como eu falei, a gente trabalha com duas moedas. Por que eles conseguem trabalhar com a moeda americana? Porque eles têm todo um suporte do Estado do país americano que dá suporte para eles, principalmente nas questões de anticorrupção. Então, tu começar a movimentar muito dinheiro lá, tu vai ficar aos olhos da fiscalização, e aí vem uma fiscalização a nível internacional. Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Conversa Formada, um programa onde a gente para aqui durante aproximadamente 1 hora para conversar com você sobre assuntos que pautam o seu dia a dia, que aparecem no seu feed, nas redes sociais, que você vê na imprensa e nem sempre tem aquele ponto de vista diferente que é o que a gente traz aqui. Tudo bem, Alex? Tudo certo, Paulinho, mais uma vez no Conversa Formada, hoje com um assunto que a gente tem ouvido muito aí nos últimos meses no setor da economia, né? Verdade, chamou a atenção aí o fato de muitas empresas estarem migrando suas operações para o nosso país vizinho, o Paraguai. Eu trago dados aqui que desde 2007, mais de 200 empresas migraram lá em função de uma série de situações. É sobre isso o podcast de hoje. Participam conosco desse programa o Vinícius Ferreira, que é engenheiro mecânico e também diretor da Pioneiro Ecometais Brasil-Paraguai. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado pela oportunidade e olá para todos aí. Maravilha. Também está conosco o doutor Christian Rafael Peliza, que é economista-chefe na empresa Nipur Finance. Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulinho. Maravilha, como o Paulinho falou, então hoje o nosso tema é a questão da migração das empresas para o Paraguai. E aí eu abro a nossa conversa perguntando para vocês aí, por que o Paraguai tem se tornado tão atrativo para as nossas empresas? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem importante ter feito, né? Porque hoje o Paraguai eu enxergo ele como uma potência, um país pequeno, né, com uma população relativamente baixa e porém muito próspera, né? Então a terra do Paraguai em si ela é próspera na questão de agricultura, né? A gente está lá com os terrenos muito bem evoluídos para a parte agrícola, né? E sem contar toda a questão política, econômica e fiscal que o Paraguai vem se demonstrando aí um país bem receptivo, não só para empresas brasileiras, né? Para demais outras empresas aí, outros países que queiram se instalar dentro do Paraguai. Eu falo de propriedade porque estamos lá há 9 anos já no Paraguai, a nossa empresa, né? E digo para vocês que nesses 9 anos o Paraguai mudou muito, né? Desde quando nós chegamos lá, como está hoje, a evolução está muito rápida, né? A evolução tecnológica do Paraguai em relação as questões burocráticas está tendo um avanço muito importante, né, para alavancar as operações no Paraguai. Então, no negócio de vocês, desculpa, depois eu passo para o Christian, você tem parte da operação que você faz dentro do Paraguai e parte no Brasil, ou faz tudo no Paraguai e passa? Contar um pouquinho do teu negócio, na questão de baterias, né? Isso. Nós temos uma unidade de reciclagem de baterias lá, né? Fomos a primeira no Paraguai oficialmente, né, de forma legal.
a se instalar lá. A gente faz toda a reciclagem de baterias automotivas, né? Chumbo ácido que no Paraguai antes esse produto era um produto que estava de forma ilícita dentro do país e a gente chegou lá e começamos a operar e trazer então essa operação para dentro do Paraguai. É uma operação similar à que nós temos aqui no Brasil. São empresas independentes, né? Do mesmo grupo pioneiro. E só que são unidades fabris totalmente distintas. Lá eu produzo a matéria-prima chumbo através da sucata de bateria, né? Bateria inservível. E aqui no Brasil a gente faz a mesma operação. O que acontece? Esse material que eu produzo lá, esse metal que a gente produz lá, a gente traz para o Brasil na forma de exportação. E aqui a gente transforma em novas baterias novas, para serem comercializados. Então passa a ser uma matéria-prima para nós mesmos, né? Vai falar? Não, Christian, pedi para o Christian, e o que representa o Paraguai perante o Brasil na questão econômica, na questão fiscal? Como é que isso funciona no dia a dia? Por que é mais barato produzir lá? Eu acho que assim, os últimos anos do Paraguai têm sido muito bons. O Paraguai ele tem surfado uma estabilidade econômica que a gente não tem visto aqui no Brasil na última década, aí, aproximadamente, né? Como o Paulinho falou, é um crescimento de 4% ao ano aí, no Paraguai a gente tem visto. O último ano se estima aí, talvez na última projeção, mais de 6% de crescimento no PIB, que é um crescimento muito bom. É um crescimento que vai ser no ano maior que o da China, por exemplo, e num ambiente de negócios mais fácil, em que você tem uma carga tributária menor. Como o próprio Vinícius falou, eles têm feito esse trabalho de incentivo realmente a que o capital se instale lá, né, que as empresas levem suas operações. E então o Paraguai tem despontado nessa linha, enquanto o Brasil ele fica preso aí em alguns gargalos que já vem do longo prazo. O Paraguai tem eliminado eles e tem tido uma estabilidade. Talvez a carga tributária ou esses aspectos antes, né, lá anos 90, começo dos anos 2000, já fossem baixos no Paraguai, mas você não tinha essa segurança que se tem hoje, né, em termos de instituições, do macroeconômico mais alinhado. A taxa de juros deles é bem menor que a nossa, a dívida como proporção do PIB deles é metade da do Brasil. Então, assim, é um país que está mais redondinho quando a gente olha no macro, e isso facilita também no micro para quem está tentando produzir. Então, acho que é um pouco desse desenho aí que se vê no Paraguai no momento. Eu tenho dados aqui, que a carga tributária brasileira gira em torno de 32% do PIB e no Paraguai fica próximo a 14%. Pergunta de um leigo na área. Por que o Brasil não consegue fazer o que o Paraguai está fazendo e conseguir manter as operações das empresas brasileiras no Brasil? Essa é uma pergunta complexa. Eu acho que o Brasil ele tem um século de políticas equivocadas aí que acabam pesando. Do ponto de vista tributário, não tem como negar que o principal problema é que o Estado brasileiro é muito grande. Eu acho que esse é o nosso dilema, né? A gente tem um Estado que gasta bastante, é um Estado volumoso, não volta do jeito que deveria, né, na nossa carga tributária. Você tem algumas dificuldades burocráticas, você tem um mercado de trabalho rígido. A gente foi indo bastante para aquele lado meio europeu de ter políticas do welfare state, né, aquele estado grande que ajuda as pessoas, enfim, faz aquela bastante política pública, só que a diferença é que o nosso nível de renda não é tão alto, então você fica com essa coisa engessada, né, quer dizer, para o Brasil é um pouco difícil fazer negócios, você tem insegurança jurídica, você tem muita burocracia, tem uma carga tributária alta, os juros são altos, e também em partes reflexo de um estado muito grande, que gasta muito, então acho que esse é o grande dilema, né, e o Paraguai tem ido na direção oposta, um mercado mais aberto, mais liberdade econômica e, assim, até aqui parece que está funcionando, porque a gente tem visto, assim, muitas empresas migrando e muita gente questionando, né? Quer dizer, tentando ver a viabilidade, embora talvez não seja tão simples assim, né? Reforçando aí o que meu colega aí, Dr. Christian, falou, o Paraguai ele tem realmente uma carga tributária mais inferior. É óbvio, eles conseguem ter isso por conta do Estado, não é tão volumoso como o Brasil. E tem uma coisa assim que lá não existe o assistencialismo, né? Lá no Paraguai, quem tu quer sobreviver, tu tem que trabalhar. Não tem essa de tu receber ajuda do governo. Existem coisas muito precárias no Paraguai também, não é tudo mil maravilhas, né? A própria saúde é uma saúde precária, não é uma saúde tão boa quanto no Brasil, né, se tem,
Mas, como eu falei, eu já estou lá há 9 anos e nesses 9 anos a gente já vê uma evolução. Então os fatores primordiais para você optar e passar parte do teu negócio para o Paraguai é a mão de obra e a carga tributária menor. Não, lá foi por oportunidade, né? Quando a gente optou ir para lá, a gente optou por questões estratégicas do grupo, né? Nós precisávamos da matéria-prima principal para a fabricação de bateria, que ela vem ou de minério, ou de mineração, ou de reciclagem. Como o nosso continente aqui não existe mais o minério chumbo, né, galena, economicamente explorável, né? Então tu parte de um pressuposto que a tua matéria-prima principal ela é vinda da sucata. Então nós chegamos lá por oportunidades, não chegamos lá fazendo nenhuma análise relacionada a esse aspecto há 9 anos atrás. Mas ao longo desses 9 anos atrás a gente começou a enxergar várias oportunidades, tanto que depois disso a gente levou uma operação de distribuição de baterias novas também lá para o Paraguai, né, por conta também desse cenário. A mão de obra lá, ela é realmente mais barata, no entanto, o salário mínimo hoje, de acordo com o câmbio, é mais alto que no Brasil. Né? O salário mínimo paraguaio... O salário mínimo paraguaio hoje é mais alto que o salário mínimo brasileiro. Representa o quê em reais? Hoje o salário mínimo lá do Paraguai deve estar representando algo em torno de R$ 2.200, R$ 2.300. Né? 30% em média, mais ou menos. Mas isso tudo relacionado ao câmbio, tá? Sim, ao sim. câmbio entre real e guarani. Uma vantagem que se tem lá no Paraguai, e economicamente eu acho que é importante, é que o Paraguai ele permite a utilização, a operação em 2 moedas, Sim. tanto em dólar quanto em guarani. Então isso facilita na questão econômica tu operar com essas 2 moedas e tu faz toda uma jogada cambial onde pode trazer resultados significativos dependendo da tua operação, né? Até porque se tu for ver a conversão do Guarani, o Guarani para R$1 tá na casa dos 1.000, né? Exatamente. 1.100 e poucos, né? Exatamente. Tu vê aqueles números, você se espanta, né? Exatamente. Fica milionário quando vai para lá. E aí a carga tributária em relação às leis trabalhistas lá, como é que são? Lá tu tem, a única carga tributária que tem lá é o equivalente ao nosso INSS, né? É o IPS que chama, que é uma alíquota muito similar à que o brasileiro paga. Né, em torno de 7% a 8%, e a empresa recolhe em torno de 16% a 16,5%, 16% um pouquinho mais. Entendeu? É a única tributação relacionada à mão de obra. Existe muita mão de obra informal lá no Paraguai. Né? Então, a gente está aqui falando o correto, né? É muito difícil, tem muitas empresas lá que acabam não aplicando a efetivação do funcionário, acaba pagando ele de forma sem passar pelo IPS, isso não é uma coisa correta. Sim. O Paraguai ele vem trabalhando forte, incentivando as empresas, mostrando também para as empresas a importância de ter o funcionário registrado no IPS. Até porque é uma coisa muito, muito surpreendente. Hoje, lá como eu falo, não tem assistencialismo, né? Se tu não é registrado no IPS, o teu atendimento médico num hospital é sempre 100% particular. Não existe saúde pública. Existe saúde pública para quem está no IPS. Sim, sim. Que é aqui que antigamente era o INSS, né? Sim. Tu é assistido, claro que no Brasil ele assiste qualquer um, seja ele sim, contribuinte ou não contribuinte, mas lá no Paraguai sim, se tu é contribuinte tu tem um acesso à saúde de forma diferente àquele que não é contribuinte, né? Então isso dá um incentivo para quem está lá e quer trabalhar, né? Cristian, eu queria saber de você, observando na área econômica, quais setores da economia que se observa que tem migrado mais, não só para o Paraguai, mas para outros países, em função do que a gente vê na mídia se chama, entre aspas, o custo Brasil, que é uma carga tributária bastante excessiva. O que observa assim quais setores que estão migrando mais para outros países da América Latina? Olha, o principal, eu acredito que seja a indústria. A indústria ainda é o setor brasileiro que tem uma dificuldade maior ligada ao custo Brasil, né? Até pela questão de característica, né? Você tem aí a questão da carga tributária em si, ela afeta todo mundo, mas tem alguns tipos de negócios que você não consegue tirar o capital e levar, né? Por exemplo, produção agrícola, tem produtor que está lá também, mas tem o capital investido aqui no Brasil, serviços,
você não tem muito, né, mais difícil de fazer esse trânsito, né? Então a indústria eu acredito que seja aquela que é mais suscetível também a esse custo Brasil e é aquela que mira mais. Quando a gente olha para a parte industrial, é muita coisa diferente, né? Mas há muitos casos diferentes. Mas o Brasil, aí que é um daqueles pontos que eu comentei, que há muitos anos que o Brasil não acerta, né? Tem um economista que é o Marcos Lisboa, que ele comenta em algumas entrevistas que o Brasil ele faz uns incentivos até um pouco errados, né? Isso acaba prejudicando. Primeiro que você tem muitos setores que recebem algum tipo de auxílio, né? Ou seja, uma renúncia fiscal, uma subvenção, enfim, algum tipo de incentivo como na Zona Franca, e tem outros que não. Então você arrecada menos com a conta tem que fechar, né? O orçamento tem que ser fechado. Para quem não paga imposto, o outro paga mais, né? Então é mais ou menos essa lógica. Aí você fica com aquela coisa dos campeões nacionais, fica com aquela coisa de alguns setores se beneficiando, outros não. Na própria reforma tributária isso apareceu em alguns momentos. E ineficiências, né? A Zona Franca, né? Nada contra, mas aí eu cito o Marcos Lisboa. A peça da moto é feita em São Paulo, ou vem via Porto de Santos, vai até Manaus, aí monta a moto e depois ela volta para ser vendida em São Paulo. Quer dizer, a moto 0 km ela já andou 10 mil quilômetros, ida e volta. Mas aí até... o empresário tem que ser criativo para estar buscando a melhor forma de produzir. Exatamente. Desse custo tão elevado. Você cria esse custo, você tem problema de infraestrutura. Assim, o Paraguai certamente tem. Eu acho que o Vinícius pode falar até melhor que eu, né? É um dos 2 países da América do Sul que não tem acesso ao mar, né? Então, essa é uma questão que pega um pouco. Mas o Brasil, assim, você pensa o produtor de soja também lá pensa para alguém do exterior. A gente estava conversando esses dias com uns colegas aí, o cara que vem numa indústria chinesa, onde você tem milhares e milhares de quilômetros de ferrovia. Ele vai para o Mato Grosso para colocar uma indústria aí de processamento de soja, por exemplo. Quando ele olha que ele tem que colocar tudo aquilo lá em caminhões e andar 2 mil quilômetros para chegar num porto, ele deve, assim, ficar assustado, né? Então a gente tem problema de infraestrutura, tem problema desses incentivos errados aí que vem de séculos aí de política industrial um pouco equivocada, tem o problema tributário, tem questão de mão de obra, né? A mão de obra acaba ficando encarecida por excesso de encargos, rigidez, uma justiça do trabalho que, embora tenha evoluído um pouco, também ainda gera alguma insegurança aí nos empresários, né? A gente vê mudança de regra no meio do jogo, então isso tudo pega, né? Eu acho que esses são os pontos que afetam muito a indústria e tornam ela um pouco mais sujeita aí aos custos Brasil, né? Então, nós tivemos a ideia de estar gravando esse episódio com vocês. Agradeço novamente a parceria de vocês estarem aqui, porque nós temos alguns conhecidos que começaram a fazer cidadania paraguaia. Até então, nós aqui da região, né? Vou fazer cidadania italiana, vou fazer cidadania alemã, né, Alex? Sim. Quando os caras começaram a falar assim, não, fazer cidadania paraguaia, aí eu digo, não, tem alguma coisa, algum movimento acontecendo. Eu fui pesquisar e eu encontrei um dado que em 2025, mais de 23 mil brasileiros já pediram, no ano passado, pediram a sua cidadania paraguaia em função disso. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Vale a pena as pessoas, nesse cenário de que o Brasil, digamos, é um transatlântico andando nesse mar, enquanto o Paraguai é uma lancha que está crescendo 4% ao ano a mais do que o Brasil. Vale a pena quem está aí na área do empreendedorismo pensar na cidadania paraguaia também ou não? Olha, aí eu acho que é um ponto que depende um pouquinho, assim, a gente participou de algumas conversas também no trabalho, de algumas pessoas pensando em fazer essa mudança, a cidadania ok, mas eu penso que é um pouco mais delicado a mudança de residência fiscal, porque se a pessoa tem os negócios no Brasil ou se ela vive no Brasil e tem a vida aqui, fica um pouquinho mais difícil, então fazer a residência fiscal lá para evitar, para tentar aproveitar uma carga tributária menos pesada. Se a pessoa tem a intenção de algum momento morar lá, faz todo sentido. Aí eu acho que não sai tanto dos eixos, né? Ou caso esteja aqui sem fazer uma mudança de residência fiscal, porque, assim, se os negócios estão aqui é mais difícil, eu diria isso, né? Você tem uma empresa que ela fica no Brasil e você tem talvez só uma outra filial no Paraguai, e você mora no Brasil, talvez fique um pouco complicado, pode até gerar algum probleminha depois com a receita. Agora, para a pessoa que vai se instalar lá, eu não vejo nada de tão... Ou no segmento da indústria, Ou no segmento, né? Da indústria. Quem É. tem a vida dupla, mas fica bastante lá também. Tem que entender o seguinte, como o doutor falou aqui, as pessoas têm que enxergar o Paraguai não é uma terra sem lei, né? Tem leis
tem muitos controles fiscais. Para vocês terem uma ideia, hoje ele tem parceria com os Estados Unidos, então é fortemente a lei anticorrupção lá no Paraguai funciona nos altos escalão. Claro, a gente sabe que existe muita questão ainda de propina no baixo escalão, isso é uma situação do próprio Paraguai em si, uma cultura, eu digo até mais que é cultural do que propriamente institucional. Mas o Paraguai ele tem muitas leis, então quando tu vai... eu vou fazer minha cidadania lá, fazer uma operação fiscal lá, mas eu não vou deixar de estar aqui no Brasil e lá eu vou dar o meu jeitinho, essa pessoa vai ter problemas sérios. Não é tão simples assim. Tem que pensar que lá é um país, tem leis. As leis não são tão complexas como as leis brasileiras, mas tem as suas leis e lá funciona algumas coisas. O pessoal fica em cima. Parte bancária, como eu falei, a gente trabalha com duas moedas. Por que eles conseguem trabalhar com a moeda americana? Porque eles têm todo todo um suporte do Estado do país americano que dá suporte para eles, principalmente nas questões anticorrupção. Então, tu começar a movimentar muito dinheiro lá, tu vai ficar aos olhos da fiscalização, e aí vem uma fiscalização a nível internacional. Então, fiscalização anticorrupção funciona mais no Paraguai do que no Brasil. Não posso afirmar, mas digo que a gente como empresa, toda hora a gente tem que estar mandando documentos contábeis, toda hora a gente tem que estar demonstrando nossas operações. Para vocês terem uma ideia, independente do tamanho da empresa, a gente passa por auditorias contábeis, né? Então não é tão simples assim, né? Para te fazer. As pessoas acham que, não, mas lá é tudo simples, lá é fácil, lá tem o jeitinho como eu falei, em alguns setores, a questão das propinas, mas não é algo legal. Então, daí tu tá entrando para uma outra linha que não é o objetivo, né? Se tu quer realmente ter... Mas aí todo país tem, né? Todo país tem. Lá talvez seja um pouco mais fácil essa tua ação. Mas todo país tem. Só que se tu quer ter sossego na tua vida, tu tem que fazer a coisa certa. Fazer correto. E aí vocês acreditam que esse crescimento econômico do Paraguai ele está se dando por nós termos empresas brasileiras, como a Pioneiro, que já está lá há 9, 10 anos lá, ou por ter essas empresas e também políticas econômicas muito bem definidas? Porque, de repente, se não tem políticas econômicas bem definidas, não temos empresas. Mas se não temos empresas que acreditam, as políticas também não se desenvolvem para aquilo. As duas situações, né? Eu acho que o Paraguai é um país pequeno, né? E as políticas econômicas elas são muito, diria assim, flexíveis. Né? Flexíveis. Eles conseguem... tu consegue ter acesso à política lá, tu consegue ter acesso às figuras políticas, tu consegue ter acesso à mudança de... Por exemplo, um dado simples, né? Existe a lei da maquila, até... foi criada em 97 e ao longo desses anos ela não foi mudada, porém existe flexibilidade nas análises quando tu faz uma solicitação para entrar na lei da maquila. Então o que acontece? Hoje o Paraguai, a parte política do Paraguai, a instituição Paraguai, ela está de braços abertos porque ela precisa de empresas lá dentro, porque ela precisa gerar emprego, ela precisa dar uma qualidade de vida melhor para a sua população, e é uma população que vem crescendo. Então, se ele não botar empresa lá, chamo de professor, né? Mas como o doutor falou... Mas é professor também, né? Também. Como o doutor falou, o Paraguai ele não tem oceano. Sim. Né? Ele tem dificuldade para exportar. E tudo que ele produz lá é exportado. Né? E tudo que ele vende lá é importado. Sim. Então, é bem complexo. A questão né? da logística. Ou é Chile... Ou é Chile, né? Existe agora um projeto, né? Um projeto que é a tal da Bioceânica, não sei se já ouviram falar, já pesquisaram, que ela vai ligar os dois oceanos e vai passar pelo Paraguai, vai cruzar o Paraguai. Brasil, né? Brasil, vai cruzar o Paraguai e vai parar no Chile. É mais um ponto importante do crescimento do Paraguai. Esse, na verdade, a hora que foi aberta a Bioceânica, o Paraguai vai despontar. Não na tem verdade, volta, já né? é feito, né? Essa Bioceânica, por mais que ela não esteja completa ainda, mas o escoamento
tanto da produção do Paraguai quanto da importação, é feita bioceânica através do Chile, né? Cordilheira dos Andes. Até estive lá há poucos dias lá e dava para ver um fluxo grande de caminhões, né? Com produtos paraguaios para ser exportados, assim como também vindo via Argentina, né? Mas eu te pergunto, no que diz respeito à questão da indústria, Vinícius, e a mão de obra lá? A gente sempre fala, quando pensa em mão de obra, né, pensa em mão de obra qualificada. A gente sabe que, ao menos, né, o Paraguai, por ser um país pequeno, a questão da educação e da profissionalização, ela está engatinhando ainda. Como é que, no teu segmento, vocês veem a questão da mão de obra lá? Eu diria que essa é uma das complexidades do país, certo? Não tem realmente a mão de obra técnica, né? Não existe escolas qualificadas no nível de indústria, porque se não tinha indústria, não tinha por que qualificar pessoas para trabalhar na indústria. Mas tem a mão de obra, tem uma população lá que quer realmente se destacar. Então, aqueles que procuram, eles procuram realmente a entender. No nosso segmento, a gente teve que qualificar de forma interna, né? A gente não tem... nosso processo é um processo bem ímpar, então até que no Brasil já é complexo até para conseguir mão de obra qualificada. Então, no nosso caso, lá a gente teve que qualificar as pessoas, né? Mas no todo, a mão de obra do Paraguai ela é baixa qualificação, isso sem sombra de dúvida, mas é algo que vem também aumentando o nível de qualificação, o nível das próprias escolas lá. A gente vê que está tendo uma movimentação relacionada a isso. Por quê? Se está entrando empresas brasileiras, não adianta também daqui um pouco fica um boom, né? Tu tem que ter também a mão de obra, que senão daqui um pouco começa a ter... as demandas. Exatamente. Daqui a pouco o país enche de indústrias e não consegue operar porque falta de mão de obra. Então, mas isso, o governo paraguaio está olhando para isso e ele está realmente trabalhando forte nessas questões. Beleza, vou pedir licença para vocês, a gente vai fazer um rápido intervalo. Hoje, aqui no podcast Conversa Formada, nós estamos falando sobre a migração de empresas brasileiras para o Paraguai. A gente já volta. Quando algo faz parte da vida, o futuro acredita em você. Enfrentando de cabeça erguida, só o melhor faz você crescer. Viver, sonhar, é acreditar que pra vencer precisa de um novo você. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. É mais que um curso, é mais que universidade. Aqui o futuro já é realidade. É mais por você, nossa prioridade. Ensinar a vencer é a nossa verdade. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. O Noesc é parte da vida. Estamos de volta com o Conversa Formada. No programa de hoje contamos com a presença do Vinícius Ferreira, que é engenheiro mecânico e diretor da Pioneiro Ecometais Brasil-Paraguai, e também o Dr. Christian Rafael Peliza, que é economista e chefe na Nipur Finance. Quero retornar esse segundo bloco e pedindo para o Vinícius explicar um pouquinho, falou no primeiro bloco, mas entrar em mais detalhes no que diz respeito à Lei Maquila, Vinícius, por gentileza. Bom, vamos lá então. A Maquila é um dos incentivos que o Paraguai ele oferece para as empresas de lá. Ela foi instalada em 1997, foi quando foi criada essa lei, e ao longo desses anos ela sofreu algumas alterações, mas ela vem proporcionando para as empresas um incentivo. Que incentivo é esse, né? Você imagina que toda a tua operação, ela gira em torno apenas de um imposto único de 1%. Então, tu paga 1% na tua operação quando tu está no regime de maquila, e ela compreende o imposto de renda, o IVA... A soma de tudo, 1%. 1%. Mas ela tem um prazo? Vou explicar um pouco. Não é tão simples. Não é para qualquer empresa, tá? Não é para qualquer empresa. Passa-se... Tu tem que fazer todo um projeto. Não é tão simples tu conseguir ser uma empresa maquiladora. Porém, o objetivo dessa lei é para gerar emprego para dentro do Paraguai. E incentivar a ida também. Incentivar a ida lá. Porém, toda a operação lá tu tem que exportar.
e importar material. Tua operação tem que ser até 60% de materiais importados, ou seja, insumos de produção importados, e tu tem que exportar toda a tua operação. E aí tu paga 1% sobre o teu faturamento, sobre a tua exportação ou importação, aquele que for maior. Se tu importar $100 mil e exportar $50 mil, tu vai pagar 1% sobre os $100 mil. E a porcentagem que vende para dentro do Paraguai mesmo? No máximo 10% tu pode vender dentro do Paraguai no regime maquila. Acima de 10%, aí você tributa normalmente imposto de renda, IVA e tudo mais. As empresas maquiladoras, elas têm isenção de IVA, que é os 10%, que é o imposto único. Tanto na entrada, na exportação, quanto na importação, na entrada e na saída. Então essas são algumas. É claro que não é tão simples, né? Além desse 1%, tu ainda tem um seguro que tu tem que pagar das operações, que é para garantir que caso tu não cumpra com todas as regras da maquila, o seguro tem que bancar um imposto que teoricamente foi subsidiado. Então não é tão simples assim. Que gera em torno de 1,5%, dependendo do fluxo da tua operação, de 1 a 1,5% até 2%. Né? Então vamos falar, via de regra, tu vai operar lá uma empresa de médio tamanho, não vai te operar aí com regime de maquila, uma empresa maquiladora, algo em torno de 2,5% a 3% de imposto, e tu não vai pagar mais nada. Além das contribuições sociais, que seria o IPS, tá? Basicamente é isso. No entanto, não é uma empresa única. Tu tem que ter uma empresa em outro país. Tem que ter a matriz, tem que ter a matriz em outro país. E tu tem, então, existe a empresa matriz e a empresa maquiladora. E além disso, tu tem todo um processo. Para ter uma ideia, nós levamos mais de 3 anos para conseguir aprovar o regime maquila para a nossa empresa. Porque se tem um comitê que faz análise e acompanhamento de todo esse processo. Tem todo um processo, tem que ter muita assessoria em relação a isso. Tem todo um processo, tu tem que submeter ao Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai, vai para um comitê onde eles vão analisar a tua operação e aí eles vão aprovar ou não. Tu tem que apresentar ficha técnica. Eu fiz uma mudança do meu processo e acrescentei um insumo. Tu tem que submeter novamente o processo. Então ele não é... Ele é interessante, é burocrático nesse aspecto, mas uma vez que tu conseguir ser uma empresa maquiladora, tu passa a ter todos esses benefícios. Mas como eu falei, não é simples. Tem um tempo? Por quanto tempo esses benefícios? A lei maquila fica para sempre. Enquanto tu cumprir as diretrizes e as regras estabelecidas do teu processo, é eterno. Não tem nada que te diga que tu possa ter que parar. A não ser que tu mude. Daqui a pouco agora o insumo que eu estava trazendo do outro país, agora eu estou comprando no Paraguai. Aí começa a mudar a regra. Mas se não mudar as regras, é eterno. Então, esse é um dos incentivos que o governo paraguaio traz, que é a lei de maquila. Desde a década de 90, ela vem se atualizando para que agora, inclusive, muitas empresas estão indo do Brasil para o Paraguai. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil. Eu queria falar com o Christian sobre isso. Christian, e o nosso futuro? Porque, afinal de contas, eu também acho que o Paraguai é pequeno, o Brasil é muito grande. E claro, está acontecendo assim... Vai acabar causando uma perda de arrecadação de impostos por parte do governo brasileiro em função dessa migração de empresas para o Paraguai. Mas como você enxerga para o futuro, para as empresas que ficam, que não querem fazer uma operação internacional e para aquelas que optam em fazer uma operação internacional também? Não, perfeito, Paulinho. Acho que assim, o Brasil a gente discute muitas coisas de curto prazo, né? E esse é talvez um dos problemas. A gente vê, quando eu faço conversa sobre economia, é sempre quase um dos mesmos temas, juros, inflação, a parte fiscal. E, assim, no curto prazo parece que não vai mudar, né? A gente está preso nesse gargalo aí, na literatura eles chamam de armadilha de renda média, quer dizer, o Brasil fez aquela primeira pernada de crescimento, a gente chegou na metade do caminho, mas não conseguiu fazer o restante da transição, que é aumentar a produtividade e virar um país de renda alta, né? Mais ou menos o que a Coreia do Sul fez. O Paraguai está nessa transição, ele está chegando no Brasil em termos de PIB per capita, a gente espera que eles não caiam na mesma
mesma armadilha que o Brasil caiu, que é de estagnação de produtividade, né? E que é para que isso seja quebrado, uma parte eles estão fazendo, que é atrair capital. Então você começa a ter um capital per capita maior, e isso vai gerando alguns ganhos. Com o tempo, você começa a ter que ter capital humano, que é uma outra perna aí da transição, e a evolução tecnológica. Eu acho que esses são os fatores essenciais aí, além das instituições bem desenhadas. Eu acho que o Brasil está tropeçando nessas partes. A gente continua com a questão de insegurança, né, dificuldade em fazer negócios, a gente não consegue, a parte de capital humano a gente gera, tem boas instituições, tem bons profissionais, a gente exporta muito profissional, agora está exportando capital também, né, as empresas se instalando em outros países, então assim, a gente está num caminho que vai ter que discutir em algum momento algumas reformas mais estruturais, né? Eu acho que o Brasil ficou um pouco parado no tempo, é só comparar a taxa de crescimento. O Brasil comemora quando cresce 3% ao ano. Faz desde 1976 que a gente não tem nenhum ano crescendo mais que a China, né? Para ter uma ideia, a China passou já, gente, em per capita já tem um PIB maior. A Índia, que é mais pobre que o Brasil, cresce 7 a 8%. E Estados Unidos, que é 4 vezes mais o PIB per capita que o Brasil, cresce a mesma coisa que o Brasil. Então, assim, a gente não vai chegar neles nunca. Por que a gente não consegue isso? Porque o Brasil é muito grande, porque você falou aí que a Coreia do Sul conseguiu sair de uma situação que hoje é um país de pessoas de renda alta. O Paraguai, tudo indica que em médio prazo vai ser um país com pessoas de renda alta. E por que o Brasil ainda nivela por baixo? É uma questão de produtividade no longo prazo. E para você gerar produtividade, você tem que ter... você precisa... Primeiro tem que ter inovação e empreendedorismo, acho que são os dois elementos-chave. E assim, o Brasil ele tem uma estrutura que não gera essa dinâmica, né? A gente faz um comparativo, um comparativo um pouco injusto, porque ele está falando da maior bolsa do mundo e tudo mais, que é nos Estados Unidos. Mas se você compara as empresas que eram as maiores empresas dos Estados Unidos há 25 anos atrás e as de agora, você vai ver que muda tudo, né? Não tem nenhuma... Todas mudaram. Por causa que se favorece startup, se favorece empreendedorismo. Tem inovação, tem evolução técnica, tem uma mudança de dinâmica. Você pega as do Brasil, são as mesmas. Commodities, né? Vale, Petrobras, os grandes bancos, talvez uma que outra... E no Brasil comemoram, né? 100 anos de existência. Assim... E é importante também, né? Eu considero, obviamente, é bastante importante. Os Estados Unidos também tem as grandes commodities lá também, né? Você vai ter lá o setor petrolífero que é forte e tudo mais, mas assim, você tem dinâmica. E assim, vai tendo esse processo de melhoria nas empresas e nos processos. O mercado de trabalho, o do Brasil é super rígido, né? Tem dificuldade aí, caro para contratar, caro para demitir, caro para manter. Então, assim, você tem um incentivo errado. Benefícios, assim, é óbvio que tem gente que precisa, né, do auxílio social, tem casos que são... Mas aí quando você olha e você vê que tem lá 20 e poucos milhões de pessoas recebendo benefício para 40 milhões de CLT, você vê que tem alguma coisa errada, né? Uma coisa não está tão correta. E aí você cria um incentivo que o trabalhador também não se qualifique, porque você recebe o benefício, trabalha de uma maneira informal, com bico, não quer nem ser formalizado para não perder o benefício. E, assim, é um incentivo errado. O Brasil trabalha muito mal os incentivos, tanto na parte das empresas, quanto na parte da mão de obra. E isso gera esse gargalo de produtividade que vai se reproduzindo ao longo do tempo. Enquanto quem vai destravando, e eu sei que a gente estava conversando antes de começar, o Vinícius comentou sobre, em algum momento, o Paraguai se tornar a Dubai aqui da América do Sul. Depois a gente pode pedir para ele dar uma... tem isso? Nós corremos esse perigo. Opa! Porque agora me deu medo. O A também... Ou não, né? Ou não. O Dubai é um caso, né? Se abriram para mercado, começaram a atrair renda. Começou com o setor tradicional, né? Óleo e gás, mas depois virou tudo, né? Virou serviços, virou muitas outras coisas. E acho que o Brasil tem dificuldade em quebrar esse gargalo. Vinícius, então comenta aí. Bom, corremos esse risco. É uma percepção Dubai, minha, né? Sim. Falei, mas Dubai Latina. Na verdade, é exatamente, como o país está prosperando muito e ele está crescendo muito rápido, e trabalhando também duas moedas, uma moeda bem forte, se continuar nesse ritmo, não vejo que não seja um paraíso fiscal mesmo, um paraíso bom, algo próspero, né? Por isso que eu falo, eu acho que se continuar nesse ritmo, podemos ter a Dubai Latina sendo no Paraguai mesmo. Penso que a Dubai não tinha nada no meio do deserto, né?
e em pouco tempo se tornou uma potência. E o Paraguai já vem de uma história muito boa na agricultura. Ex- Diferente da areia lá, da Uruguai verdadeira. Exatamente. Já tem um alicerce. muito forte. A terra do Paraguai ela é muito fértil. Então tu já parte, ele já parte na frente. O Paraguai veio de um pós-guerra muito prejudicado, né? O país foi muito prejudicado na guerra, né? Foi dizimado muita parte da população, mas isso já está virando a chave, né? Já vai mudar esse momento. E, felizmente, aí os governantes do Paraguai estão trabalhando para essa linha, né? Então, acho que se continuar nesse ritmo aí, teremos. Vinícius, e com toda a tua experiência aí já, quase de uma década, né, com uma empresa lá, a Pioneira com Metais lá no Paraguai, com uma operação lá, o que você tem para dizer para aqueles ouvintes, para aqueles internautas também que estão nos assistindo no YouTube, em relação a, vou para lá, não vou, quais são os cuidados, quais são as indicações que você dá antes de tomar uma atitude precipitada? Bom, primeiro eu digo, não pense que lá tudo pode, né? Tem regras, tem leis e são rígidas, tá? Não são tão simples assim, principalmente na questões de pessoa física, tá? Então tem que tomar muito cuidado, não achar que tudo é fácil, né? E se assessorar muito bem, né? Buscar pessoas sérias para se assessorar, tanto para fazer sua própria cidadania paraguaia, quanto até começar seus investimentos lá, né? E esse assessoramento você procura lá dentro mesmo? Tem que procurar lá dentro, sim, porque tu vai buscar um contador, tu vai buscar um escritório de advocacia, né? Existe também, como toda profissão, existe o bom, sim, o excelente e o picareta, né? Então, procure o bom ou o excelente. Procure não entrar na picaretagem. E é simples de identificar. Aquilo que o cara te oferece, que é tudo fácil, é tudo lindo e maravilhoso, desconfie. Né? Só isso. Esse é o único recado que eu digo. Chegou lá no Paraguai, é tudo lindo, maravilhoso, desconfie. Não é bem assim. Não é um país sem lei. Então, assim, mas ele é próspero. Se a pessoa está disposta a ir lá e fazer sua vida lá, eu digo que é uma oportunidade. E é diverso também, né? Porque a gente pensa Paraguai, pensa em Cidade Leste, né? Aquela confusão que é a Cidade Leste. Lá para dentro do Paraguai, as coisas são diferentes. Assim como o Brasil, que tem diferentes regiões, diferentes situações, lá também é assim. Lá, assim, é importante quem está indo para lá tirar da equação Cidade Leste, né? Cidade Leste é uma muvuca e é uma cidade fronteirística, 100% comércio, então é algo distinto. Mas, por exemplo, se tu vai entrar para dentro do Paraguai, tem colonização menonitas, tu tem colonização alemã, japonesa, colonização chinesa, brasileira, sim, tem colonização brasileira lá. Então, assim, tem muitas colonizações, principalmente povos europeus, né? Então, tem coisas muito boas lá. Eu queria saber do Christian, eu queria falar um pouquinho sobre custo de vida e oportunidades econômicas, tanto no Paraguai quanto no Brasil. A gente falou da disparidade das coisas e o Brasil tem muito isso. Se você vai a Florianópolis, você tem um custo de vida, se você vai a São Paulo é outro custo de vida, aqui na região oeste de Santa Catarina é outro custo de vida, e isso vai variar de uma forma ao infinito. E eu queria saber de você, em relação ao Paraguai, assim, o que você observa? Em relação às diferentes regiões do Brasil, mais ou menos, você que está por dentro da área da economia, quais são as perspectivas da qualidade de vida e o custo de vida do brasileiro que quer ficar no Brasil e do brasileiro que quer morar em outro país? Ótimo. Acredito que, assim, para o Brasil a gente está tendo... a gente teve um problema inflacionário grande no passado, agora está razoavelmente controlado, né? Mas a gente viu preços mexendo bastante nos últimos anos, embora a renda também tenha subido. Então, assim, o Brasil aí, quando a gente vai ver na média, né, o nosso PIB per capita lá, uns $12 mil ano, né, o do brasileiro, no Paraguai ainda é uns 9 mil e alguma coisa, então é um pouquinho abaixo. Em termos de inflação lá também, tem sido bastante regular nos últimos anos. O Paraguai tem conseguido manter uma política monetária bem estável, tanto que os juros estão mais baixos que aqui. Acho que em termos de acesso ao mercado de crédito, talvez aqui já seja mais desenvolvido, né? Acho que o mercado, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, embora isso tenha o seu lado ruim, que aqui o custo de dívida também é muito alto. Então, acho que nesse ponto
quanto pesa. Eu vejo assim, não existe uma diferença tão gritante, né, se você pegar entre faixa de renda e custo de vida nos dois países olhando na média, né? Eu acho que aí vai muito do local, né? E também do perfil da pessoa, né? Da faixa de renda. E os dois países têm uma questão de distribuição de renda bem dispersa, né? O Paraguai é até um pouquinho mais homogêneo que o Brasil. O Brasil tem um índice de desigualdade um pouco maior até do que o do Paraguai. E por que, agora uma curiosidade, por que algumas cidades dentro de Santa Catarina, o custo das coisas são tão diferentes? Vamos pegar Joaçaba, tem coisa que é muito cara que numa cidade vizinha não é. Vamos pegar Chapecó, tem um produto, uma commodity, tá? O custo é muito elevado, uma cidade vizinha não é. Por que esse tipo de coisa acontece? Olha, isso às vezes é difícil até de explicar, mas tem muito a ver com a questão de demanda, tem muito a ver com a estrutura do mercado. Devo dar um exemplo, o imobiliário, né? O imobiliário é um dos mais difíceis, né? Pensei. Você pega o litoral catarinense, é uma coisa à parte, né? É um mercado... Agora até esfriou um pouco aí nos últimos meses, né? Taxa de juros muito alta, e aí isso segura um pouco. Mas você pega uma cidade que nem Chapecó, eu dou um exemplo. Varia muito o preço dos imóveis também de acordo com a capacidade das incorporadoras de construir com capital próprio. Quer dizer, isso faz com que elas consigam não vender com pressa os imóveis, né? Elas não precisam fazer uma geração de caixa, elas conseguem segurar. Então você pega locais em que tem muita disputa ou tem incorporadoras que são mais sensíveis, você vai ter imóvel mais barato. Agora você tem locais que tem incorporadoras que trabalham menos com crédito, mais capital próprio, você vai ter imóveis com menos oscilação. Então, assim, vai muito do mercado local, do tipo de bem, da forma como esse bem circula, e isso tudo vai gerando essas quebras aí de custo de região para região. E pode variar bastante mesmo. Vinícius, Pioneiro Ecometais, uma operação no Paraguai, outra no Brasil, de repente tem alguma coisa para o futuro, para lá novamente, ou está tão satisfeito com essa... A gente sempre está olhando o mercado lá, né? Então, hoje a gente está investindo bastante lá. A gente levou a nossa unidade de reciclagem de pneu também para lá. Então, começamos a operação ano passado, estamos investindo nisso. Mas, como eu digo, nós não vamos parar por aí, certeza, né? Tem algo para prosperar lá. Queremos se tornar aí, principalmente na parte de distribuição de bateria, uma das maiores distribuidoras de bateria do Paraguai. Esse é um objetivo nosso ao longo do tempo aí. E no futuro, quando a gente observar a bateria Pioneiro, a Ecometais, crescendo, você pode colocar nessa equação um dos fatores, o fato de você ter uma perna lá no Paraguai ou não? Com certeza, porque ela deu a sustentabilidade da nossa matéria-prima, né? Sem sombra de dúvida. Muito bem, quero agradecer a participação de vocês, nosso tempo se encerrou, nós estivemos aqui conversando com o engenheiro mecânico Vinícius Ferreira, que é diretor da Pioneiro Ecometais, Brasil-Paraguai. Vinícius, muito obrigado pela participação, também o Christian Rafael Peliza, que é o economista-chefe na Nipur Finance. Christian, muito obrigado também por tirar um tempo na agenda apertada de vocês estar aqui e dizer que o podcast Conversa Formada vai ao ar toda quinta-feira às 6 horas da tarde, na Rádio Unoesc FM, ele reprisa também no sábado às 10 da manhã. E a gente está no YouTube da Unoesc Oficial e também no Spotify. Só você pesquisar Conversa Formada, vai aparecer nosso canal lá com todos os episódios. A gente se vê aqui novamente na semana que vem, não é, Alex? Isso mesmo. Semana que vem estaremos aqui novamente. Um abraço e até o próximo. Tchau. Tchau. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela Rádio Unoesc FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.